É um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar algumas ideias. Então, eu queria primeiro agradecer o convite, né, para estar aqui e também dizer que eu estou achando muito bacana todas as apresentações e tenho percebido que existe aí alguns pontos de confluência, né, entre elas. Então, vamos lá. O encontro deu esse mote, né, para a gente pensar e sugerir aí uma reflexão sobre o tema, né? Então, mais ou menos o pano de fundo seria assim, como as tecnologias podem ser aliadas do humano, né, para que a gente possa pensar numa outra perspectiva que não uma distopia para o futuro, né? Então, eu trouxe aqui duas referências de distopia, que são de duas obras de arte. Lá na ponta, não sei se vocês reconhecem, é o Hall, do filme 2001, Odisseia do Espaço. Né? Eu não sei se todo mundo já viu esse filme, senão é um spoiler. Esse robô ele toma conta da nave e extermina os tripulantes. Então, ele fala assim, de uma tecnologia que ameaça, né? Que é uma tecnologia que trai o humano. Aqui é uma referência do livro 1984, do George Orwell, que é da década de 40, onde ele previa uma sociedade totalitária, né, com uma vigilância por um poder central, que também diz respeito, né, à nossa contemporaneidade, quando essas máquinas, né, que são os nossos celulares, os nossos computadores, eles são também dispositivos de segurança, eles armazenam os dados ao nosso respeito e a gente não sabe muito bem o que é feito desses dados, eles também podem nos prejudicar. Então, o ponto em comum, né, entre essas duas imagens que eu queria salientar é que eles falam de tecnologias que são caixas pretas, né? Tecnologias que a gente não conhece, tecnologias que podem nos ameaçar e nos prejudicar. Então, estou trazendo aqui uma outra perspectiva, que é a perspectiva de abrir essas caixas pretas, né? Saber como elas funcionam, mexer nelas e adaptá-las para aquilo que nós quisermos, que são as tecnologias livres. Não sei aqui na plateia se vocês já são familiarizados com esse tema, né, da tecnologia livre, diz respeito ao software livre, ao hardware livre. Quem já é familiarizado, eu acho que eu vou dar alguns exemplos aqui que talvez vocês não conheçam. E para quem não é familiarizado, eu vou apresentar essas tecnologias a partir de alguns conceitos. Primeiro, eu já vou juntar dois conceitos que eles estão muito ligados entre si, né, que é o copyleft. Copyleft ele é uma inversão do copyright. Né? Então, em vez de ele falar de restrições de propriedade intelectual, ele vai falar de liberdades. Né? Então, é a liberdade de você usar, né, o software ou o hardware, de você saber como eles foram feitos, né, ter acesso ao código do software, ou ter acesso ao design do hardware, e poder, na medida de aprender como ele funciona, também poder modificá-lo e adaptá-lo para as suas necessidades, para as suas demandas, para os seus desejos. Mas tem uma condição, você tem a obrigação de, essas adaptações que você fizer, você vai ter que deixar com a mesma licença aberta, né, de forma que outras pessoas possam fazer o mesmo com aquilo que você criou. Isso, o que acontece? Isso se desdobra, assim, quase que imediatamente, numa rede de colaboração. Né? Acho que colaboração foi uma palavra aí, mencionada, né, em várias falas, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente está conversando aqui sobre um futuro que a gente deseja. Né? Então, essa colaboração, ela significa um aperfeiçoamento contínuo dessa tecnologia. Né? Então, a gente está falando aqui de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo que trabalham com essas tecnologias livres. Né? Vocês, considerando software livre, né? Que, por exemplo, que tem o sistema operacional Linux, que é o principal concorrente do Windows, que tem centenas de milhares de programadores em todo o mundo, constantemente aperfeiçoando e customizando, criando outras coisas com esse software, de acordo com a sua necessidade. Pois bem, então eu vim mostrar um primeiro exemplo para cair numa coisa mais concreta. Isso aqui é um balão com uma câmara acoplada. Esse balão ele foi criado durante o vazamento de óleo da British Petroleum em 2010, no Golfo do México. Naquele momento, o que aconteceu? Ninguém sabia direito qual era a extensão daquele vazamento,
né, a que nível que aquilo estava impactando no meio ambiente, e não só no meio ambiente, mas também que pudesse impactar na vida das pessoas que moravam ali perto, certo? Porque poderia impactar também nos alimentos para essas pessoas, na qualidade da água, etc. E a própria mídia não tinha acesso a essa informação. Então, o que aconteceu? Os moradores daquela região, junto com pesquisadores, com ativistas, com educadores, eles se reuniram e com a iniciativa de criar uma tecnologia, criar um dispositivo que pudesse dar a eles uma resposta sobre esses dados que eles não tinham. Então, com esse balão, eles sobrevoaram aquela área, tiraram cerca de 100 mil fotos de alta resolução e criaram assim, uma espécie de mapa colaborativo, através do qual eles puderam ter uma noção muito mais clara, né, dos dados daquele vazamento. E esses dados, inclusive, serviram depois para a própria imprensa usar e publicar suas matérias com base nessas informações. É interessante uma ideia que eles falam. Bom, esqueci de falar. Então, foi criado aí o Public Lab, nessa ocasião. De lá para cá, que é uma organização civil, né, voltada para o monitoramento da qualidade do meio ambiente, do ar, da água e da terra. Hoje em dia, existem escritórios do Public Lab em vários estados da América do Norte. E eles fazem parte de uma rede, na verdade, de uma rede que é uma rede mundial de pessoas que trabalham com esse tipo de tecnologia voltada para o monitoramento do meio ambiente. E esse tema é um tema também que se relaciona muito com o encontro aqui, né? Hoje em dia, tendo em vista o impacto do meio ambiente, as mudanças climáticas, que estão diretamente relacionadas com a construção desse futuro. E uma ideia que eles têm, que é muito interessante, é que eles falam em small data, né? E small data também em oposição ao big data, né? Porque esse small data, qual é a diferença dele? Enquanto o big data é aqueles dados que têm a ver com essa vigilância que eu citei no início, né, o small data, ele é o dado aberto, né, é um dado que você sabe como é que ele foi coletado, para que ele foi coletado, como é que ele está sendo armazenado, como é que ele vai ser usado. E você tem acesso a ele. Então, é nesse sentido de um dado aberto, né? Bom, aí então nós temos o terceiro conceito, que tem a ver com as tecnologias livres, que é o conceito de autonomia. Não, aí esse conceito ele vai em duas vertentes. Por um lado, é uma autonomia porque essas iniciativas da criação dessas tecnologias são iniciativas cidadãs. Cidadãs aí tem a ver com os moradores de uma cidade, mas também com pesquisadores, com cientistas, com desenvolvedores, artistas, ativistas. Qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente um especialista, mas a tecnologia ela é criada a partir dessa demanda e desse desejo, né, das pessoas. Não necessariamente que venha de cima, ou de uma empresa, ou do governo, mas de baixo, né, bottom down, né, bottom up. E o do-it-yourself é a outra vertente, no sentido de que são tecnologias criadas de uma maneira simples, que as próprias pessoas com alguma habilidade possam elas mesmas reproduzirem, né? Então, esse balão que eu mostrei, você pode comprar lá, nesse site do Public Lab, tem um site, ou então você tem as instruções de como você mesmo pode montar. E, além do balão, existe também uma pipa, que tem mais ou menos a mesma função, e que você pode, também, montar por conta própria. Então, aqui vou dar outros exemplos. Esse aqui é um exemplo da cidade de São Paulo, é um coletivo, Código Urbano, que eles criaram, na verdade, não foram eles que criaram, eles adaptaram esse dispositivo, que é o Dustuino, para medir a poluição na cidade de São Paulo. Esse aí, especificamente, ele está ali perto, numa janela de um apartamento, perto do Minhocão. E eles colocaram 12 desses equipamentos na cidade de São Paulo, também, mais ou menos, com essa dinâmica, né? São os próprios moradores que decidem, que se propõem a ter um dispositivo desse na sua casa, na sua janela. É interessante colocar, queria também salientar, que essa iniciativa contou com a ajuda do Garoa Hackerspace,
que é um hackerspace lá da cidade de São Paulo, foi o primeiro hackerspace criado no Brasil, é o que é mais bem instalado. E o hackerspace é um lugar onde as pessoas se reúnem, né, principalmente por prazer de criar com a tecnologia e com as tecnologias livres. Eles criam por prazer, podem ser coisas úteis ou inúteis, mas algumas dessas criações têm um objetivo assim, bastante concreto. Por exemplo, aqui, o Tóquio Hackerspace criou esse dispositivo, que é um sensor de radioatividade, na época lá da tragédia de Fukushima, em 2011, onde também as pessoas da cidade, do Japão, estavam muito preocupadas em saber como é que estava o nível de contaminação do seu meio ambiente. E, nesse momento, também é um dispositivo nesse estilo do it yourself, qualquer pessoa poderia reproduzi-lo, né? E poder, dessa maneira, colaborar, montando um mapa colaborativo, né, de como é que estava a qualidade do ar na sua cidade, de uma forma autônoma. Inspirado nessa iniciativa do Tóquio Hackerspace, o Calango Hacker Club, que é aqui de Brasília, criou também dispositivos para medir, no caso de Brasília, o ponto crítico é a umidade do ar, né? Se a umidade do ar está abaixo de 40, é uma condição climática insalubre, que pode, inclusive, significar que as atividades devem ser suspensas, tipo trabalho, escola, e nem sempre dava para confiar nos índices que a própria instituição do governo estava divulgando. Então, todos esses projetos eles têm esse sentido, né, de uma autonomia dos próprios cidadãos buscando os dados sobre o seu meio ambiente para que eles tenham, vamos dizer assim, uma atuação mais qualificada, né, até frente ao poder público, de poder reivindicar providências, né. Então, eu queria só um último exemplo, que eu falei aqui bastante dessa questão do monitoramento do meio ambiente nas tecnologias livres, mas elas podem ser usadas para os mais diversos fins, né? Elas são usadas nas pesquisas científicas, para fins educacionais, e artísticos, ativistas. E aqui é um exemplo das redes livres, né? A gente vive na sociedade do conhecimento, né? Como foi dito agora há pouco. Só que existem comunidades que estão em regiões um pouco ermas, onde não há interesse das operadoras comerciais de irem até lá fazerem essa instalação dessa conexão. Então, alguns grupos, ali no meio é o GIFNet, na Espanha, ali na ponta é a Rizomática, do México, e aqui é o Colab, no Brasil. Aqui é uma instalação em Juriti Velho, no Pará, e ali é em Osaka. Então, a ideia das redes livres, da mesma forma, são tecnologias livres, e eles chegam lá não como operadora comercial para oferecer um serviço, mas para ensinar os moradores sobre essas tecnologias e deixar essas tecnologias nas mãos dessas pessoas. Então, a tendência é que essas redes elas vão cada vez aumentando mais. Na Espanha, já são mais de 60 mil quilômetros, principalmente na área da Catalunha e Valência, e é uma coisa que vai tendendo a se expandir, já que os próprios moradores, a própria população sabe como fazer e vai levando adiante, e eles é que gerenciam isso, né? Então, assim, finalizando, completando a ideia, é um círculo virtuoso, percebe? Então, são as licenças livres, que são os códigos e os designs abertos, que geram uma colaboração que ela roda em nível mundial, né, envolvendo milhares de pessoas, baseada na autonomia, né, e tudo isso reverte num comum. Um comum que é, por um lado, esse conhecimento sobre essa tecnologia, que ela é comum a todos, ele está aberto a todos, e um comum do outro lado também, que pode ser visto, que são esses exemplos que eu mostrei para vocês, exemplos de iniciativas que estão voltadas para uma qualidade de vida comum, né? Então, o que eu vim apresentar para vocês é como é que essas tecnologias livres podem ser um antídoto, né, para uma distopia, na medida em que
o desenvolvimento delas, a criação delas, pode ser voltada para nossas demandas, né, para os nossos desejos, e, então, dessa forma, a gente poder ter o futuro em nossas mãos. É isso que eu vim trazer para vocês.